Bom dia. Bom dia, boa noite, né? Bom dia no Brasil, boa noite no Japão. Então vamos começar a nossa live da semana. E é um assunto bem curioso hoje que a gente chamou o Dr. Modin aqui para conversar com a gente, né, sobre um tema interessante. Ele propôs falarmos sobre o judiciário sem gravata, porque quando você imagina um advogado é todo engomadinho com gravata, né? E aí ele propôs esse tema, e aí ele vai explicar para a gente o que é isso, qual é a proposta desse tema. É bem legal, gente. É uma nova tendência do advogado trabalhar, né? Então, assim, eu vou convidar o Dr. Modin, ele já está aqui, para abrir o áudio para dar boa noite para a gente aqui, Modin. Bom dia, boa noite. Bom dia! É bastante interessante ter essa questão difusa, assim, a gente acaba no dia a dia não tendo convivência assim tão internacional, mas quando acaba tendo oportunidade de ter um negócio com 12 horas assim, a gente vê como que o mundo da gente é tão grande assim, né? Tanta distância que tem entre nós e Não vocês é? aí. Eu acho bem interessante, né? E Japão aqui está ficando frio, no Brasil já está, né, ficando Quente, né? Época calor, de verão, né? é bem o contrário mesmo. É bastante interessante, assim, tiver essa... É quase que dualidade, né? São mundos totalmente diferentes, assim, que a gente vive, né? E a gente vê quando Exatamente. a gente tem a oportunidade de ver quando é criança, assim, você vai ver no Globo, fala assim, nossa, que lugar longe que é, imagina, o professor mostra aquela distância do Globo e tal, e agora com essa facilidade de internet tão próximo, assim, é tão Gente, é gratificante ter a oportunidade. sensacional. Sensacional. Olha, o Modin está lá no Brasil, em São Paulo. Eu estou aqui no Japão, Aichiken, na província de Aichi. Então, assim, é bem legal essa questão. E sabe, Modin, já estou aqui já há 18 anos no Japão, e eu trabalhando aqui. Então, assim, a gente diminui a saudade, né? A tecnologia faz a gente diminuir essa saudade aí do É, Brasil. olha só, acabou de entrar aqui o André Chateaubriand, ele está em Florianópolis, Praia Linda, um abraço para o André. Ah, o André, teu Ele tá amigo, ó, lá, tá te dando um abraço. Um olha abraço, só. André, amigo do Modin. Muito prazer, viu? Bom, vamos lá, vamos começar, Modin? Vamos falar sobre o nosso tema proposto. Vamos falar, explica pra gente essa proposta dessa questão do judiciário sem gravata. Conta aí pra gente um pouquinho. Vamos lá. O jurídico sem gravata, ele surgiu há um tempo, mais ou menos quando começou essa questão de facilidade de usar computadores. Então é um negócio razoavelmente recente, assim, coisa de 20 anos, 15 anos, tal, que é um grupo de jovens advogados que eles queriam fazer as coisas mais rápidas, operações societárias, compra e venda de empresa, operações financeiras através de computador, essas coisas tal. Cresceu o uso de cartão de crédito para comprar mercadoria por pedido via computador. Como é que vai formalizar o pagamento via cartão de crédito de uma pessoa que não tem a maquininha aqui perto? Como que eu vou poder passar meu cartão se a gente não está perto para passar a maquininha e tal? Então, assim, o jurídico sem gravata, ele surgiu para quebrar essas dificuldades que existiam de estar presente e acaba refletindo até nessa reunião que nós estamos tendo aqui virtual. Então, assim, ele surgiu como um facilitador. Jurídico sem gravatas vamos simplificar, vamos fazer contratos mais curtos, vamos resolver a questão sem precisar ficar envolvendo muitas pessoas. A pessoa faz um pedido, todas as informações que constam no pedido são bem claras, qualquer pessoa pode ler, e a operação ela é transparente e de fácil compreensão. Esse é o jurídico sem gravatas. O objetivo era descomplicar. Muito E bem. acabou tendo esse nome de jurídico sem gravata, porque era agora eles estão tudo velho, mas era uma moçada que há 20 anos atrás estava começando, e eles
não entendiam por que precisava usar gravata no computador. Imagina, se eu não vou num órgão público, se eu não vou sair na rua, se eu não vou fazer nada, faz sentido eu usar gravata dentro de casa? Era só uma questão de aparência. Então, assim, vale mais ter conteúdo assim dentro da cabeça do que propriamente tá usando uma gravata. Então, acabou quebrando esse dress code aí, esse paradigma de imagem E é mais dura, né? confortável, né? E é mais Muito mais. confortável. É, Você sabe que isso também faz você se aproximar muito mais da pessoa que você está atendendo ali, do cliente, né? Não coloca aquela barreira, né? você baixa a barreira, né? Você tira o embargo, assim, né? Exatamente, E, exatamente. e aí o Eu acho pessoal bem bacana. foi muito bacana. É uma revolução, né? É uma revolução. Não, Usa as. a informática é uma revolução assim tremenda, né? Quando que a É, gente ia pensar no passado, e aí eu vou denunciar a minha idade, que eu nunca imaginei, né? Usar esses métodos da internet para fazer audiência, para você marcar uma reunião, gente. Era impensável naquela época, né? e esse computadorzinho aqui que ninguém vive sem mais? Exatamente, Quando, exatamente. quando o celular começou, a gente era feliz com aquele joguinho de cobrinha, assim, que ficava andando para lá e para cá, assim, na tela. É verdade, é verdade. E hoje em dia a gente é vida, né? A gente tem operações financeiras dentro do banco. Eu já fiz algumas audiências pelo celular. Então, assim, Ficou fantástico. é um facilitador gigante que veio para a vida tal. Exatamente. E E assim, eu já fiz assim, live e reunião com uma pessoa de cada lugar. Eu aqui na Ásia, no Japão, uma outra advogada lá em Portugal, a outra lá no Canadá, no Brasil, entendeu? Então, assim, olha, quando que isso seria possível, né? não é? Vamos, E a vamos gente falar, fica. há 20 anos atrás. Tá todo mundo tão longe e tão perto ao mesmo tempo, né? Exatamente, exatamente. É. Gente, olha, isso que o Dr. Modin está trazendo é super interessante, pessoal, porque assim traz uma nova proposta. Ele veio falando a questão assim de simplificar um acordo. Antigamente tudo se levava, né, para o judiciário e levava anos e anos ali litigando, brigando ali no processo, né? E às vezes saem as duas partes insatisfeitas pela demora, pelo resultado, né? Porque aí a pessoa fica bem descontente, já desacreditando pela grande demora, né, Modin? E aí essa proposta de fazer acordos, né? E de agilizar aí a resolução do problema, isso daí ficou muito, muito, muito bom para ambas as partes. E eu sou bem fã dessa parte da conciliação, da mediação. É sem dúvida. Teve um advogado já um pouquinho mais antigo que eu, que ele já falava, é o Rui Barbosa, assim, ele disse que um direito que demora não é direito, entendeu? A demora não faz direito, então se ela não atende você no tempo que você precisa, é uma coisa injusta. E a própria decisão do juiz naquele tempo, ele era uma decisão dele, ele tomava as decisões com base no que estava escrito nos autos. Às vezes o Uhum. advogado não entendia a realidade ou resumia e transformava numa situação diferente. E se eu tenho uma história e o advogado conta uma história diferente da que eu tenho, e do outro lado a pessoa tem uma história e o advogado do outro lado conta uma história diferente, a sentença ela não vai ser igual ao motivo da briga, ela é igual ao que está escrito nos autos. Então, assim, intimamente a pessoa não sai satisfeita, que é a justificativa que a senhora falou Exatamente. agora. E assim, Exatamente. passando agora para a nossa realidade aqui da nossa live, o jurídico sem gravata surgiu na época para facilitar as operações entre empresas que usavam tecnologia. Tal. E depois isso acabou sendo transportado para a vida do cotidiano das pessoas comuns,
Porque, assim, o acesso à informação hoje em dia com computadores, essas coisas e tal, a gente tem um leque de informações que antigamente a gente não tinha. Agora tem um oráculo aí que chama Google, que a gente procura todas as coisas, e tem outros buscadores que já existiram no passado e tal. Então, assim, hoje qualquer pessoa consegue ter um discernimento muito mais claro das coisas que estão acontecendo. A gente consegue, com um pouco de boa vontade, uma pessoa leiga consegue ter acesso à jurisprudência, a pessoa leiga consegue ter uma cópia de uma legislação inteira vigente. Você consegue pegar no site do Planalto, aqui no Brasil, falando de Brasil, a gente pega no site da presidência a legislação atualizada diariamente. Assim, tipo, se houver uma mudança de legislação, publicado no Diário Oficial, a versão nova está disponível na tela do computador de qualquer pessoa e no celular. Então, assim, o conhecimento, ele está lançado para todas as pessoas, assim, não é restrito mais a comprar um Vademecum uma vez por ano para ficar atualizado. Todo dia, 365 por dia, por ano a gente está atualizado. E a informação acaba sendo mais fácil. E eu acho até que, assim, a forma de se relacionar interpessoalmente, assim, a informação, por isso, passou a ser mais dispersa. Todo mundo tem acesso à informação, todo mundo consegue saber o que é uma jurisprudência, o que é uma lei, quais as decisões que são favoráveis no caso de separação para a mãe, para o pai, para o filho, como que calcula alimentos, todo mundo tem uma base sobre isso e tal. Exatamente. E essas questões que a gente vai abordar aqui nessa live de hoje, assim, eu gosto de usar a metodologia da faculdade dos Estados Unidos, chama Harvard. Parece uma faculdade assim muito destacada, que todo mundo sabe o nome dela e tal, mas eles conseguiram sintetizar essa questão de metodologia de negócios, de acordo, de facilitação de solução de problema, que eu acho assim, o mais simples é o melhor. Às vezes a gente quer enfeitar tanto bolo, aí na hora de andar o bolo cai e quebra. E aí hoje tem esses neck de bolo aí, bolo, neck de cake, acho que chama, é aquele bolo simplesinho assim, coloca só enfeite em cima, então assim, fica lindo, não gasta material e resolve o problema. Então assim, as coisas vão se moldando com o passar do tempo e essa metodologia de Harvard, ela tem algumas premissas assim que ela acaba facilitando a negociação. A primeira, a gente tem que separar a pessoa do problema. A gente tem que olhar de uma forma isenta para o problema e não para a pessoa. Tira o emocional de circuito e a gente tem que pensar sempre no racional, no qual é a forma de solução do problema. Então, esse é um ponto de partida assim, para as negociações. Tirar o aspecto pessoal e deixar só a questão prática a ser resolvida. O outro ponto que tem é o seguinte: a gente tem que focar no interesse e comparar ele com o que a legislação determina. Não dá para fazer coisas muito fora do que a legislação faz, porque senão a gente acaba não tendo respaldo para fazer cumprir o acordo. Porque assim, o acordo ele vale se a parte respeitar. Se a gente não respeita o acordo, tem que fazer executar o acordo. Então, aí a gente vai ter que voltar para dentro da legislação formal, e se o acordo não está consoante com a legislação formal, se ele estiver dissonante, vai prevalecer a lei. Então, o acordo vai ficar sem efeito. Então, assim, a gente não pode aceitar opiniões, a gente tem que seguir a regra. Sabe, às vezes, eu acho tal coisa. Achismo não tem esse livro no direito. Então, esse é um ponto também para se levar. Uhum. E aí, assim, já na fase de solução do problema, tirar da pessoa e tirando a questão na minha opinião, eu gostaria que fosse assim, os achismos e tal, a gente vai começar a traçar as formas e os meios que vão dar resultado para que fique bom para todas as partes. Então, a gente tem uma ferramenta que chama ganho mútuo. A gente tem que ganhar dos dois lados, assim. E assim, para a gente chegar nessa situação de ganho mútuo, você precisa elencar quais são os seus problemas e quais as soluções que tem para cada um deles. E a outra parte que está do lado de lá faz as mesmas coisas. Porque às vezes a gente pensa que vai resolver um problema e o que é um problema para mim não é um problema para outra pessoa. Então, a gente risca o que é problema para um e vamos eliminando, vamos deixar pautado só os problemas que são
linha a linha, assim, sabe? A gente tem que, não, as coisas que estão descompassadas não pode considerar, tem que ser o problema linha a linha. Então a gente já eliminou. Se tem 10 problemas e 5 saem fora, já caiu pela metade a solução da questão. E a gente tem que ter muito foco no resultado. Então a gente tem que ser muito objetivo na resposta. O que eu quero em relação a esse problema? Separação. Se ele me der uma casa, a outra tá bom para mim. Tá bom, só que tem uma casa que vale 1 milhão, outra vale 5. Não é uma casa e uma casa. São 5 milhões e 1 milhão. A gente tem que pensar em questão econômica. Então, assim, faz sentido fazer uma divisão de 5 por 1? Se o 5 ficar para mim, faz, porque eu prefiro ganhar sempre. Mas é isso que tem. Então, assim, na hora de partir para uma metodologia de negociação, essas coisas assim, é muito importante a fase preparatória. A gente tem que deixar bem pautado e bem elencado quais são as questões que vão ser tratadas. Isso aí que, só assim, te interrompendo um pouquinho, Imagina, desculpa, sempre complemento. essa parte que o Dr. Modin colocou é importantíssimo, porque assim, o que eu vejo na prática, vamos lá, ele utilizou o exemplo de uma separação aí, de um divórcio em que há uma partilha aí de bens. Vamos fazer um acordo, um vai ficar com 5 e o outro com 1, os 5 milhões. Às vezes a pessoa quer, eu vejo principalmente aqui o pessoal quer fazer tão rápido esse divórcio e aí aceita qualquer tipo de forma de partilha, entende? Aí depois vem o arrependimento. Então, assim, é isso que o Modin está falando. Eu acho que tem que ter aí, né, essa questão de separar esse lado aí emocional de querer resolver tudo de qualquer jeito, né, para resolver de uma forma que vai ficar o meio termo aí, né? Pelo menos, né, doutor Modin? Exatamente. Então, a minha anotação aqui, o próximo tema que a gente vai tratar é tempo. A gente está falando de campos de força na negociação. Então, assim, são coisas que a gente, às vezes, não dá nome exatamente para ela, porque a gente acaba vivendo num mundo mais empírico, assim, que as coisas são mais soltas, tal, mas todas as coisas têm nome. Então, assim, para a gente analisar as forças no campo de negociação, a gente tem poder, aí pode ser um poder financeiro, um poder emocional, um poder propriamente de força, de tradições e tal. Depois a gente tem o tempo de relógio mesmo. E outra coisa que a gente tem que considerar é a informação. Então, assim, em relação a tempo, quem tem poder fala, eu consigo viver sem pagar uma pensão alimentícia. Do outro lado, a pessoa que não tem o poder não consegue viver sem a pensão alimentícia. Então, assim, a dificuldade de um acaba sendo vantagem na hora de negociar para o outro. Então, a gente tem que colocar essas situações todas na balança e, às vezes, um mau acordo é mais vantajoso do que uma boa briga. Então, assim, acaba tendo ceder em determinados momentos para poder resolver essa situação tal. Então, é como se fosse uma corda puxando para lá e uma corda puxando para cá. Se essa corda puxar toda para cá, essa pessoa ganhou. Se essa corda puxar toda para cá, quem ganhou foi esse. Mas nesse meio que as coisas não se encontram, é onde tem margem de negociação. Então, assim, é poder, é tempo, é informação. Então, a gente necessariamente precisa saber sobre o que vai ser feito o acordo, sobre o que está sendo discutido e se a gente não está sendo lesado. Então, assim, é muito importante voltar naquela primeira página de falar de preparação. Quando eu vou para uma negociação, eu não posso ir de peito aberto e coração aberto. Eu tenho que tirar a pessoa da negociação, tira o coração e vai para o cérebro. Vai sempre, objetivamente, no foco do problema e já pensando em 2 ou 3 soluções. A faculdade americana que eu me referi no começo de Harvard, ela é sempre o seguinte, a gente tem que mostrar várias opções e sempre ter uma possibilidade de ganho. A outra parte, mesmo perdendo, tem que ter uma leve ideia de que ela está ganhando, assim, porque nas questões de poder, tem vaidade também. Então, a gente tem que levar em consideração que a pessoa que está cedendo, ela está cedendo valor, mas, ao mesmo tempo, ela está cedendo vaidade. De quantos canais eu estou perdendo força do poder no financeiro, na vaidade, na força, na tradição? Então, assim, são essas coisas que tem que ser feitas. Então, aí, para a gente adiantar que acabou perdendo tempo que caiu a live,
tem tipo de negociação. Então tem ganha e perde. Essa é uma negociação que não é boa. Então, assim, quem perde sempre vai ficar infeliz e vai achar que foi injustiça. Mas a gente tem que ter em mente que a gente tem que usar uma palavra que chama não. Então, assim, eu não quero, eu não vou fazer, eu não vou ceder. Então, assim, para negociar, não é porque a pessoa falou e eu aceitei. Volta naquela questão do poder que a pessoa se sobrepõe em relação a outra. Então, assim, falar, a forma de persuadir a outra pessoa é um poder. É importante isso. Então, assim, você precisa tirar o emocional da negociação. As coisas elas sempre vão e voltam, assim. Uma coisa acaba concatenando com a outra, assim. Então, a gente tem que ter, na negociação, elas têm até uns nomes bonitinhos, assim. Uma chama distributiva, e depois ela chama ganha-perde. E tem outra que chama integrativa, que essa é mais interessante, que é o ganha-ganha. Então a gente tem que chegar num senso comum e não prejudicar ninguém em nenhuma dessas situações, nem emocional, nem financeiro, nem vantagem, nem poder, e nem opressão, nada. E nessas situações a gente tem assim, competição. Em direito de família, a gente tem a questão da alienação parental. Pai e mãe entre si se competem. Imagina, o mundo é tão gigante. Eu estou no Brasil, a senhora está no Japão. Em algum determinado momento da vida, duas pessoas se encontram, acha bonitinho, vai lá, namora, casa, tem filho. O que aconteceu no meio da vida que as pessoas se odiaram tanto que fala assim, por que seu pai fez isso, por que sua mãe é aquilo, não sei o que tem. Então, há alguns meses, alguns anos atrás, estava dando beijinho, estava todo apaixonado, por que tem raiva? Então, assim, a gente precisa identificar o motivo da situação que gerou aquela situação de conflito. E, assim, uma vez instalado o conflito, a gente tem que ir lá naquele dia da briga, não dá para voltar no tempo, né? Mas a gente tem que ir lá naquele motivo da briga, buscar o ponto da briga e trazer para cá e falar assim, ó, eu achei uma pessoa mais interessante que você, não te quero mais. Acabou. É simples assim. A pessoa não é obrigada a levar o assunto para frente. Se a gente está tentando fazer aqui um acordo, um contrato, uma composição entre as partes e tal, existe também o outro lado, que é o que acontece depois, que é o distrato, que ele desfez, o encerramento do contrato, o distrato, de toda forma assim. Então, assim, eu posso contratar e eu posso descontratar, eu não sou obrigado a seguir aquilo para frente. Então, assim, a gente tem que identificar o problema. Questões familiares, influência de pai e mãe no casamento, sobre sogra, é bom para ir de domingo comer comida sogra, não pode deixar participar muito do convite, que acaba atrapalhando essas coisas assim. Aqui no Brasil tem uma... Essa é uma questão interessante que o Dr. Moedin colocou, e eu atendo muito essa questão do direito de família, e a gente sempre tenta falar para as partes que é importantíssimo e melhor para eles sempre fazer o acordo. O acordo sempre é mais importante. É o melhor negócio, sempre. Principalmente para criança, quando se tem uma criança, né, envolvida, né? Não adianta ficar, porque principalmente no direito de família não existe ganhador e perdedor, todos já perderam. Quando se rompe uma família ali, já há perda ali, né? Então, assim, dizer que eu vou ganhar, já no direito de família já há uma perda assim significativa, né? Então, assim, eu sempre aconselho, principalmente aqui, e sempre a gente sempre utiliza essa composição, como o Dr. Moedin falou aí, de um acordo, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a mediação, porque aqui no Japão é muito utilizada a mediação. Ela é diferentemente no Brasil, que agora, né, está fazendo bastante força, tem bastante, já está tendo bastante força. Então, assim, a importância de fazer um acordo. Como ele falou, os adultos não querem ficar mais juntos, não querem mais ser ali um casal. Mas se tem uma criança ali, é necessário se fazer um acordo para que fique bom para aquela criança.
Às vezes nós adultos queremos que fique bom só para a gente, sem olhar para aquela criança, e é para aquela criança que tem que ficar bom, né? Justamente. Desculpa, viu, doutor Modim? Imagina só, vem somar. O, na teoria, o nome da negociação chama ganha-ganha, mas nessas situações de família, a gente tem que trocar de nome, chamar para perde e perde, né? Porque ninguém ganha, né? Exatamente. Não tem um ganhador ali. A família está constituída, a pessoa é acostumada com determinado valor para viver. E, de repente, a pessoa tem acesso a brinquedo, roupa, festas, amizade, viagem e tal. De repente, a pessoa precisa viver com 20%, 30%. E, às vezes, precisa colocar o pai na cadeia porque o pai não paga alimentos, né? E a pessoa esquece, fala assim, imagina que meu filho gasta tanto dinheiro de alimentos, o que ele come? Mas alimentos é o nome geral do negócio, porque tem roupa, tem sapato, tem festinha, tem presente que ele dá para os amigos, tem brinquedo que a criança usa. Então, assim, alimentos é o nome geral que abarca todas as pequenas despesas que a gente não tem como mensurar. É o remédio de gripe que a menina começou a espirrar aqui ontem, você para na farmácia e compra um remédio. Você esqueceu de pedir a nota fiscal do remédio, mas seu filho está se morrendo de fome, né? Então, assim, voltando aqui para a listagem de documentos, nessas regras de negociação, a gente tem competição, que a gente acabou falando, que é o que acaba atrapalhando a negociação. O próximo passo é evitação e evasão. Porque, assim, às vezes as pessoas não querem olhar para o problema e não querem resolver. Mas é muito importante a gente trazer o problema para trazer a baila, né, para a negociação. E aí entra o próximo tópico, que é a colaboração, que é onde cada um está disposto a ceder para a gente chegar nessa parte de acomodação de interesses, que é o próximo item. E aí, a conciliação ela é feita chegando no meio termo, né? Às vezes pode ser 75, 70 e tal, mas acaba sendo importante. E o importante de tudo que a gente tem é não criar expectativa irreal, porque isso aí é o caminho para a frustração, sabe? A gente acha que uma coisa vai ser do jeito que a gente quer, cria um mundo de Alice e tal, e a coisa não se materializa. Aqui no Brasil, o pessoal costuma falar que a expectativa é a mãe da frustração, sabe? Então a gente tem que ir com racionalidade para a negociação e não esperar assim que o mundo vai mudar para girar de acordo com os nossos interesses e tal, né? E assim, nas negociações, assim, que a gente tem que passar, assim, tem que prestar atenção em linguagem corporal, que é uma informação que a gente não tem, que é inteligência emocional. Tem escuta ativa, que é um negócio muito importante de ter, porque às vezes a pessoa vai com aquela história de soltar os cachorrinhos pincher em cima do outro para atacar, e não é um bom negócio. Aí depois tem a situação de fala cadenciada e moderadamente rápida. Então, assim, se a gente fica muito molenga numa negociação, a pessoa acaba não prestando atenção, não está sendo fácil. Então, assim, falar cadenciadamente e de uma forma um pouco mais acelerada acaba trazendo. Então, assim, são situações emocionais que acabam influenciando o tal. E tem uma que fala que tem que fazer pausa durante a fala. Eu acho que a internet do Dr. Modinha, assim, caiu. Então, vamos lá, vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Bom, funciona dessa forma. O que ele trouxe de proposta vamos trazer toda essa teoria que ele trouxe aí para a nossa vida prática, né? Aqui no nosso dia a dia, principalmente da nossa comunidade que a gente atende aqui no Japão, é muito comum essa questão da negociação, principalmente na área do direito de família. Principalmente nessa questão de pensão de alimentos, a questão do direito da visitação, a questão da modalidade da guarda. Então, assim, como que se faz uma negociação para que fique bom para a criança? Porque, às vezes, o que acontece muitas vezes é que os pais querem que fique bom só para eles. Mas, assim, a gente tem que ver o que fica bom para o filho. O filho, ele quer conviver com os dois, com o pai e com a mãe. Então, na negociação, principalmente na área do direito de família, tem que se ver sempre o melhor para a criança, o bem-estar da criança, verificar
o sentimento da criança. Ela quer ficar com a mãe, ela quer ficar com o pai, ela precisa conviver com os dois, né? E aí é onde o Dr. Modin trouxe isso, mostrando técnicas de como fazer essa negociação. Isso para nós, assim, nós profissionais, mas para que as partes também observem isso. Observe o quê? O que é importante para o menor, né? Ok. Acho que agora voltou a minha imagem e o som pelo jeito também. Bom, gente, desculpa, hoje a gente realmente teve bastante problemas aqui na nossa live. Nunca aconteceu isso. Pela primeira vez, Modin, só porque o seu tema foi essa questão de elogiar a tecnologia, mas a tecnologia está mostrando que ela tem suas falhas, viu, gente? Então, a tecnologia tem as suas falhas e ela quer mostrar isso, que ela não é perfeita. Mas tudo bem. Gente, vamos fazer o seguinte, a gente vai responder aqui as perguntas que chegou, que eu vou responder junto aqui com o Dr. Modin, tá bom? Doutor, eu tenho um contrato feito no Brasil e moro agora no Japão. Eu posso utilizar a mediação, o acordo, como forma de resolver o meu contrato? E aí essa pergunta está bem abrangente, né? Mas, doutor, sim, responde, por gentileza, para nós. Bom, a resposta vai ser genérica também, para não ser exatamente para não incorrer em erro, né? Mas é o seguinte, se tiverem todas as formalidades presentes no contrato que ela tem aqui no Brasil, duas testemunhas é muito importante, porque faz título executivo extrajudicial. Então, assim, qualquer pessoa pode ser testemunha. Você precisa colocar CPF, RG, endereço. Na hora de qualificar a testemunha, assim, acaba sendo a principal coisa do contrato, para ele poder ter título executivo, entendeu? Então, assim, ter testemunha é muito importante. Eventualmente, esse contrato pode ter sido ou não registrado no cartório. Se ele passou por um tabelionato, se ele tem um assentamento público, ele acaba tendo uma força maior. Então, assim, a formalidade, ela transforma um pequeno papel num documento, né? Então, assim, atender as formalidades é importante, testemunha é importante, se tem a oportunidade de ter feito assentamento em cartório, é muito importante. Então, assim, tudo isso vai contribuindo para o título. Não sei se você entendeu, mas se tem documento, se as partes podem contratar, o contrato é válido. Mas também não pode contratar coisa que é fora da lei também, né? Tem que ver se o contrato é lícito. Exatamente. Então, você que fez essa pergunta, provavelmente você fez um contrato quando estava morando no Brasil e veio morar para o Japão. Então, assim, sim, sempre é possível. Se você convidar outra parte a fazer uma composição amigável, sempre é possível, né? Teoricamente, sim, é possível. E aí, se você tiver esse interesse de aprofundar e ser mais específico na sua pergunta, pode mandar depois para o e-mail que a gente vai responder, tá bom? Ó, eu posso fazer... desculpa, perdão. Eu já ia ler outra pergunta. Não, assim, por exemplo, se a gente faz um acordo e a gente quer que ele tenha força judicial, a gente pode entrar com uma ação pedindo para o juiz homologar o acordo. Então, assim, ele acaba... É como se o contrato ganhasse uma força, assim, ele sobe de degrau, né? Ele acaba tendo... ele fica mais robusto. Então, assim, se a gente consegue ter uma formalidade atendida, a gente consegue transformar em muitas coisas, né? Ó, o que o Dr. Modin está falando, aqui no Japão, só em termos comparativos, para o pessoal que está aqui, que a grande maioria que nos ouve também é aqui do Japão, aqui existe sim, tá bom? Aqui é muito utilizado, muito mesmo. Eu acho que, para não ser exagerada, mas 60% a 70% dos casos são resolvidos já na mediação, já no nosso tribunal ali de acordo. Eu sou muito, muito favorável a
a mediação, ao acordo em tribunal. Por quê? Porque você fazendo ali o acordo, ele vai ter um valor ali, uma força, porque vai ser homologado ali imediatamente. Então, assim, houve já composição ali no tribunal ali que faz da mediação aqui no Japão, na mesma hora, aquele acordo já feita a homologação, você já sai com essa homologação em mãos, é tudo muito rápido. Eu sou muito favorável, recomendo sempre para os nossos clientes a fazer essa composição de acordo no tribunal aqui de mediação. Muitas pessoas assim perguntam, nesse caso de dívida, também, gente, aqui também existe, tá bom? Então, dá para ser feito também. Aí, como o doutor Mondin falou, tem uma força aí maior, em vez de fazer apenas no cartório, celebrar, então, esse acordo no tribunal ali de mediação aqui no Japão. É muito utilizado, tá bom, gente? Vamos para outra pergunta. Eu posso fazer um acordo de dívida no Brasil de mais de 5 anos atrás usando a mediação? Aí, doutor, no Brasil, então a pessoa tem uma dívida no Brasil, ele pode, só que já faz 5 anos atrás, né? Agora, se eu não entendi, acho que você é o devedor e quer fazer esse acordo no Brasil, né? Talvez seja isso, não sei se eu entendi direito a pergunta. Você pode fazer a mediação, esse acordo? É possível fazer acordo, mas se procurar o nosso escritório para auxiliar, muito provavelmente a gente vai trabalhar na prescrição, porque já passou o tempo de execução, então talvez a gente consiga encerrar essa obrigação, tomando como ponto de partida que o nosso cliente é o devedor. Então, muito provavelmente a gente conseguiria trabalhar em cima de prescrição e aí não precisaria nem fazer acordo, já é pá de cal, né? Acabou. Bom, essa questão que o doutor Bodin está falando, assim, a prescrição é assim, se você dormiu no direito, dormiu no prazo aí de fazer essa cobrança judicial, né? Porque todas as ações, ela tem um prazo ali, né? Que você tem que agir dentro daquele prazo. Se passou muito o tempo, é aí onde o doutor Mondin colocou, né? Aí tem que ver essa questão. Agora, um acordo é possível, né? Se ele quer fazer esse acordo, se ambas as partes querem celebrar esse acordo, né? Também é possível. Sim, existem 2 caminhos, né? Se a gente considerar o devedor como nosso cliente, a gente pode trabalhar em cima da prescrição e a gente pensa, às vezes, que as coisas prescrevem em 5 anos, mas o Código Civil tem prazos diferenciados. Então, assim, o acesso na informação é muito importante. Qual o prazo de prescrição para determinado tipo de situação? O cheque prescreve em 6 meses para executar. Se não executa o cheque em 6 meses, precisa entrar com uma ação, transformar em título executivo judicial para depois executar. Então, assim, são questões que a gente tem sempre que conversar com o advogado, porque, assim, o conhecimento, todo mundo sabe mais ou menos, mas, às vezes, a gente acredita tanto na pessoa, no conhecimento geral, e o conhecimento objetivo específico é muito importante conversar com quem é da área para se garantir e se preservar, né? Assim, às vezes você recebe um cheque, às vezes é um contrato, então, em cada caso vai ter um prazo para você agir. Esse prazo que ele fala, pessoal, assim, às vezes ela fala assim, mas o que é isso? O que é prescrição? O que é execução? Né? Então, assim, é um prazo que você tem para agir. Então, se você tem a dívida para você receber, então você logo tem que consultar o seu advogado, verificar o prazo, se você está dentro do prazo de agir o quanto antes para se cobrar, então, para executar. Executar é uma forma mais rápida, tá? Esse valor, tá? Que você tem. Agora,
vamos supor que passou o prazo, que nem o doutor Modinho falou, passou o prazo de se executar. Aí sim, você vai ter que entrar com uma ação, que aí ela demanda tempo para reconhecer essa dívida, tá? Então, aí vai ficar bem demorado, né, doutor Modinho? Exato. O direito, assim, a coisa, não a faculdade de direito, mas o direito como um bem da gente, é uma coisa viva. E se a gente não cuida bem dele, ele morre, né? A prescrição é a morte do direito, assim, Então, palavras muito rasas, assim, né? Então, pessoal que está aqui no Japão, deixou lá muito tempo, veio morar para o Japão, esqueceu de lá. Então, assim, tem que observar isso aí também, né? Propriedade tem prazo de uso capião. Exatamente. Então, tem que verificar tudo isso. Tem que verificar isso que o Dr. Modin colocou, até puxar esse gancho de uso capião. Muitas pessoas deixam seus bens imóveis no Brasil, a cuidado de terceiros, aí fica muitos anos aqui, não tem nenhum contrato de aluguel, não tem um contrato de comodato, não tem nada. Então, o que enseja para essa pessoa que está cuidando do seu imóvel ingressar, sim, com pedido de uso capião. E aí acaba perdendo esse imóvel. Já vi alguns casos acontecerem referente a isso, viu, doutor Modin? Sim. E isso daí é um tema importantíssimo da gente abordar para quem está no exterior. A perda de propriedade é o seguinte, enquanto a gente que perde acha que a justiça não foi justa, do outro lado, a justiça fez justiça, porque se está previsto que a pessoa tem acesso à propriedade depois de um determinado tempo de posse, que é a ação de uso capião, eu formalizo a minha propriedade com consentimento da justiça. Eu não estou esbulhando ninguém, eu não estou tomando a força, eu estou tomando com a assinatura do juiz. Então, assim, é muito importante a gente cuidar do nosso direito. O nosso bem, eu posso abrir mão dele, mas se eu quero mantê-lo, eu preciso adotar formas de preservar e me garantir através de contrato de comodato, locação, essas coisas e tal. Exatamente. Então é isso, tá, pessoal? Então, assim, essa questão de quem compra o imóvel, deixa um terceiro cuidando, fica anos e anos morando no Japão, tem que tomar bastante atento quanto a isso. Atenção a essa questão, verificar se o prazo, se o contrato está dentro do prazo de validade ali, né? Que você está fazendo um contrato com a parte, se existe um contrato. Se você deixa assim, com alguém cuidando apenas, sem contrato nenhum, corre esse risco sim, tá? E agora me deu uma coceirazinha aqui, Márcia. Uma coceirazinha assim, tá me dando aqui um foniquito, que é o seguinte, o famoso contrato de gaveta, serve? É um perigo, o contrato de gaveta é o caminho para a tristeza. Então, assim, gente, contrato de gaveta. Exatamente. O que é esse contrato de gaveta? É o contrato que as duas partes fazem ali, não registratório, não faz nada e simplesmente, basicamente, assina aqui, eu assino ali e guarda dentro de uma gaveta e esquece. E aí corre o risco e o perigo sempre. Já vi muitas pessoas no Japão comprou imóvel ou deixou seu imóvel, migrou aqui para o Japão, está há anos aqui, o seu imóvel, nem sabe as condições que está o imóvel lá, quem está cuidando. Quando vê, já existe uma ação de uso capião em andamento e outras que até já perderam seus imóveis. Já aconteceu isso muito. Já vi isso acontecer com muita tristeza. Depois a pessoa ficou muito triste, né? Que onde já se viu, eu lutei para ter esse imóvel e a pessoa foi e tomou. Então, assim, às vezes o direito brasileiro ela tem essas questões que tem que ser observada, né? Sobre prazo, sobre a forma. Então, é importantíssimo que o doutor está trazendo aqui.
Gente, olha, desculpe o horário. Hoje realmente a gente teve bastante incidentes aqui. Caiu 2 vezes, assim, não sei o que aconteceu, que caiu. Foi a primeira vez que aconteceu, Modim. Peço desculpas, viu? Mas isso acontece. Até tentaram polemizar aí da sua né, falando que você parece com um ministro famoso aí, então, tá famoso no Brasil, né? Eu acho que é até por isso que a live caiu. Eu acho que ele já tá me perseguindo, porque a gente é meio parecido, e ele já tava me perseguindo, ele tava passando por sócia dele aí, viu? Eu acho que sim. Então, pessoal, quem tiver dúvida dessa parte de contrato, que fez um acordo, negociação de dívida, pode mandar para o Modim, o Dr. Modim, o e-mail dele já vai estar disponibilizado, tá bom? E ele vai estar respondendo vocês. Doutor Modim, muito obrigada. Desculpa hoje aí tomar todo o seu tempo. E a gente vai marcar uma live para funcionar, viu? Do começo ao fim, assim, sem cair no meio ainda. A gente faz isso surpresa para a internet não ver. Exatamente. Nem a sua internet cair, nem aqui. Tá bom? Mas é isso. Gente... Márcia, eu agradeço pela oportunidade de poder falar assim para a gente acaba nem conhecendo e daqui a pouco pode ser amigo da gente, assim, através de contato por e-mail, WhatsApp, essas coisas. É uma oportunidade muito grande, assim, de daqui do Brasil poder assessorar vocês que estão aí no Japão e da mesma forma poder contar com vocês que estão aí no Japão para poder assessorar a gente que está no Brasil e tem interesse nessa junção de direitos, né? Porque assim, cada vez que a gente pega o avião aqui e vai para lá, eu deixo o direito aqui. Cada vez que eu vou no Japão e venho para cá, eu deixo o direito aí e venho para cá. Então, assim, o direito ele vai junto com a gente, volta junto com a gente, e é importante estar cercado de gente assim que se preocupa e se dedica para garantir seu direito, porque o direito, se a gente não cuida, ele vaza assim pelo bom dos dedos, assim, ele se torna Exatamente. Nada, né? Então, pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, doutor Modim, adorei. Muito obrigada pelo tempo, pela sua disponibilidade, viu? E por compartilhar o seu conhecimento, que é muito importante, conhecimento. Então, é isso. Gente, olha, uma boa sexta-feira para quem está no Brasil, que ainda tem um dia, para a gente aqui no Japão, já está no finzinho da nossa sexta-feira, já vamos daqui a pouquinho entrar no sábado. Então, um feliz sábado, um feliz final de semana para todos nós, que fique todo mundo bem, com saúde, tá bom? E um ótimo final de semana aí. Obrigada, doutor Modim. Obrigada pelo tempo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Desculpa por hoje. Tchau.